existenciais, o medo. Quem não sente medo, né, em algum momento da sua vida? Você sente? Tem momentos que nós sentimos. E como trabalhar a erradicação do medo, a eliminação do medo? É possível isso? Não é? Estamos aqui toda segunda-feira no nosso canal Terapia da Reencarnação. Tá? Estamos analisando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, ok? Sobre esse capítulo do medo. Já tem vários episódios aqui que a gente vai estudando aos poucos. E hoje estamos trabalhando a terceira parte do capítulo que fala sobre medo. Erradicação do medo, parte C. Porque a gente já trabalhou nas duas últimas semanas, picotamos aqui esses capítulos para poder estudar, analisar, entender com toda tranquilidade. No final do vídeo você pode buscar, né, os episódios anteriores para você poder estudar direitinho, compreender e trabalhar o exercício da superação. Combinado então? Se você gosta dos vídeos do nosso canal, para você não perder essa série, se inscreve no canal, dá o like, dá o joinha, clica naquele sininho para você ser notificado sempre que eu botar um vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui, sendo que segunda-feira, terapia da reencarnação. Mas vamos lá, vamos continuar então essa parte C. Na parte A e na parte B de erradicação do medo, estudamos nas 2 semanas anteriores, a gente falou sobre a questão da superação, a questão de, ao invés de você ficar dando energia para os casos de fracasso, você dá energia para os casos de sucesso. Aprender com quem fez e com quem deu certo. E olhar as próprias ações que você já teve, que você fez e que deu certo também. Então esse é um ponto fundamental. Falamos também sobre a importância do amor, que o amor ele supera o medo. Demos como exemplo, até no mundo animal, a gatinha lá que tem medo do cachorro, mas quando o cachorro avança nos filhotes da gatinha, a gatinha cresce e enfrenta o cachorro e bota o cachorro para correr, né? Mesmo sendo uma coisa meio estranha, né? O gato venceu o cachorro, mas nessa hora, por quê? Porque o amor aos seus filhotinhos fez a gata enfrentar o cachorro. E nós também temos essa mesma situação. Se você lembrar aí, seria bem bacana isso, tá? Coloca nos comentários uma situação que você teve medo, enfrentou e venceu. Coloca aí um caso de superação. Eu acho que é bem bacana. Isso ajuda até a construir, a inspirar outras pessoas. Falamos também na semana passada sobre processos obsessivos, que às vezes a pessoa ela tem medo de fazer ou de enfrentar por causa do obsessor. E nós dissemos aqui, tudo bem, vai buscar uma casa espírita, uma instituição, uma igreja, sei lá, seja qual for sua crença, sua religião, para tentar superar isso, ok? Tentar não, para conseguir superar isso. Quando eu falo o tentar, é por quê? É porque às vezes você sozinho pode conseguir isso como? Quando você eleva o teu padrão vibratório. O espírito obsessor ele só consegue ter sucesso quando você está na mesma sintonia que ele. Se o teu padrão vibratório estiver acima, ele não vai conseguir. Lembro da história do obsessor do Chico Xavier, que o obsessor estava frustrado. Chico, eu estou indo embora, não aguento mais. E o Chico fala, mas por quê? Porque eu fico tentando te obsediar e você fica com esse negócio de amor, perdão, fé, caridade. O obsessor estava frustrado. O Chico fala para ele, não, você é muito importante, fique. Aí o obsessor surtou. E aí o obsessor fala, mas por que eu sou importante? E o Chico falou, toda vez que eu acordo, que eu sinto desânimo, preguiça, irritação, impaciência, eu sei que é você que está por perto. Então nessa hora eu trabalho em dobro, eu fico paciente em dobro, eu procuro me tranquilizar em dobro, eu procuro ser tolerante em dobro. O que ele está querendo dizer? Ele estava naquela mesma sintonia daquele espírito, que esse espírito ele vai ficar sempre nessa sintonia, e ele mudou o padrão vibratório dele, aquele espírito não consegue mais, ok? Simples assim. Então, foi quando a gente encerrou na semana passada. Vamos dar sequência aqui. Aí ela fala aqui, nessa faixa de poderoso psiquismo nutriente, aurem-se, né, esgotam-se resistência e vitalidade para vencer-se os limites e vitalizar-se de forças para voos mais altos e audaciosos. Então, às vezes a gente tem sim, a gente vai cair um pouquinho, a gente vai descer, isso faz parte. Eu estou colocando aqui no card
o vídeo da águia, tá? O vídeo da águia. A transição da águia para ela vencer. A águia tem voos altos, daqui a pouco ela precisa ficar andando na terra ali durante um período e depois ela volta a voar novamente. É um vídeo bem bacana, tá? Confere no card aí para você conferir direitinho essa história da águia. É uma história inspiradora que acontece aí no mundo animal, tá? Vamos lá. Toda vez que se equivoque, em vez de uma reação de raiva pelo erro, permita-se a compaixão como direito que se tem pelo erro cometido, considerando que o estágio de humanidade é em que se encontra e age. Aí tem pessoa que na hora do erro, que ela não se perdoa, né? Então ela cobra muito de si, ela é perfeccionista. Eu falo assim, nós somos seres imperfeitos, todo mundo sabe que nós somos imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, por que somos perfeccionistas? Não faz muito sentido. A gente buscar a perfeição é uma coisa, mas nem tudo vai ficar perfeito, nem tudo vai sair perfeito. E nessa hora, eu vou dar um desconto para mim. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Mas nem sempre eu vou conseguir. Agora tem outras que ficam se auto-torturando. Só falta pegar o chicote e fazer assim, pá, 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 ficar se auto-chicoteando. Não adianta nada, né? Eu falo muitas vezes, eu gosto de falar do exemplo de um jogo de futebol, que tem um time que joga, faz o máximo, chutou, a bola bateu na trave, bateu nas costas do goleiro, não entrou, aí daqui a pouco outro time pegou uma bolinha, deu um chute de longe, fez 1-0 e ganhou. E esse time que perdeu, muitas vezes ele é aplaudido pela torcida, porque a torcida, embora o time tenha perdido, a torcida viu o empenho, o esforço, a luta, a dedicação, e que ganhar e perder faz parte do jogo. Ok? Então pense nisso também com carinho. Aliás, quando você começa a trabalhar essa negatividade por aquela derrota, esse sentimento de culpa, baixa o teu padrão vibratório que abre o campo para aqueles obsessores que a gente falou no estudo da semana passada. Pense nisso com muito carinho também, ok? Então ele coloca aqui, evite-se a postura intransigente de não se desculpar pelos feitos infelizes, pelas ações transtornadas. Ah, Sérgio, mas foi um erro que não tem como voltar atrás. Tá bom, mas aquele erro agora te trouxe um aprendizado, um conhecimento. Você agora é uma pessoa mais experiente, você agora é uma pessoa mais vivida e que provavelmente já não vai mais cometer as mesmas falhas. Essa é a grande questão aí, tá certo? Cadê? Ele fala que ninguém é exceção no mundo, vivenciando todas as experiências equivalentes que fazem parte do programa de elevação espiritual. Então nós temos essa característica sim. A gente vai aprendendo com os nossos erros, tá? O medo da morte, por exemplo, em que muitos indivíduos se transformam em infelicidade, não deve permanecer como possibilidade em relação aos enfermos, daqueles terminais, né, que estão diante da certeza do desprendimento carnal. Às vezes a pessoa está lá no hospital, está na cama, vai morrer, aí tem medo da morte, tem aquela coisa toda, né? Nada obstante, quem poderá avaliar quando irá suceder a morte deste ou daquele indivíduo? Então, às vezes, eu já vi tanto caso assim, que a pessoa está esperando que o outro morra, está esperando que o pai morra, que a mãe morra e a avó morre, né? E aí sabe o que acontece? Todo o resto vai morrendo e aquele continua lá, segue lá. A gente não sabe, então vamos parar de trabalhar com esse tipo de ideia, ok? Ele fala assim, crianças e jovens saudáveis, de um para outro momento, são acometidos de enfermidades virulentas e rápidas que lhe ceifam a vida, que acabam com a vida. Enquanto pacientes em deplorável estado orgânico sobrevivem, espinham, decompõem-se quase em vida. Então, às vezes, uma pessoa saudável, um jovem saudável, está andando na rua, pum, morreu. Você nunca imaginava que aquele cara fosse morrer, né? E às vezes um outro que está lá no hospital, que está com problema, que está tossindo, que está com um monte de coisa, e o cara continua, e ele continua, e ele continua. Então, vamos parar de ficar trabalhando esse tipo de ideia. Ademais, os acidentes de todo tipo, quais aqueles que acontecem com veículos de diferente porte, os de natureza, o de bala perdida, queda fatal, demonstra a fragilidade do corpo e a imprevisibilidade dos impositivos humanos. A gente não tem como prever nada. Essa é a grande verdade. Então, relaxa e segue. Vamos embora. Vamos fazendo, vamos tocando o barco com toda tranquilidade, com toda alegria. Se eu estou ainda aqui, é porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer.
eu ainda tenho alguma coisa para aprender. E quer saber? Vamos lá, vamos fazer e vamos aprender. Tá certo? O medo é sempre injustificável, seja como for que se expresse. Tá. Mas Sérgio, eu não vou ter medo de atravessar a rua? Eu não vou ter medo? É que sim, mas repare, o medo, o primeiro lugar vem o sentimento do medo. O medo surgir em nós, ele é a coisa mais natural do mundo, tá? É a coisa mais natural do mundo. Quando eu vou à praia, eu tenho medo do mar ali, da onda me levar. Pode, né? Quantas pessoas morrem afogadas, mas por causa disso eu não vou à praia mais? Por causa disso eu não vou mais na água? Não, não necessariamente. Se você não vai na água, olha, você está dando tanta energia para o medo que daqui a que, enfim, você vai ter muitas dificuldades na tua vida. O medo, ele vem, sim, mas ele vem para me despertar o sentimento da estratégia, da prudência. Então, eu, por exemplo, quando eu vou à praia, eu olho o que? Se está com correnteza, se tem aquela bandeira vermelha dizendo que está puxando, né, que a água está puxando para o oceano ou não, se tem bolsão d'água, se tiver um salva-vidas, como é que está o mar hoje? Está legal, não está? Onde é que está melhor para eu entrar na água? Ah, rapaz, olha, hoje está perigoso. Não, hoje está tranquilo. Ah, então eu já vou onde? Eu vou molhar só o pé, eu vou molhar só até o joelho, eu vou molhar até a cintura, eu vou molhar até o pescoço. Eu vou trabalhar uma estratégia de até onde eu posso ir, né? Mas isso não quer dizer que eu não vou entrar na água. É claro que eu vou entrar na água, ok? Mas eu vou trabalhar, volto a dizer, essa superação, a estratégia. O medo ele é vencido pela estratégia e pela superação. Não vou entrar na água que nem um louco, eu vou nadando, nadando até chegar num ponto que não dá mais pé para mim e o mar me puxa. Aí sim você vai ter um problema sério. Aliás, a maioria das pessoas que morrem afogadas são pessoas que sabem nadar. Sabe por quê? Porque ela deixa de lado a imprudência. Ela deixa de lado a prudência, ela é imprudente. Eu me garanto, eu sei nadar. Tá bom, aí ela acaba perdendo a estratégia. Então o medo ele é saudável. Você pode trabalhar o medo de uma maneira saudável. Onde você não vai deixar de entrar na água, mas você vai ter uma estratégia, uma prudência, uma cautela para você ver até onde que você pode ir na água. E se você não sabe nadar, não tem nenhuma noção, tá bom, às vezes você começa, vai para uma piscina, vai aprendendo a ter um contato com a água, faz uma aula de natação, daqui a pouco você está podendo entrar na água de novo, ok? Tudo isso leva à superação. Muitas vezes as pessoas têm receio de aproximar-se de outras nas reuniões sociais, nos encontros de negócio, nas atividades do dia a dia, sem recordar-se que também aquelas experimentaram as mesmas emoções de incerteza e receio. Se não as desvelam, é porque têm sido obrigadas por necessidades múltiplas a sobrepor-lhes os compromissos abraçados. Eu vou numa reunião, aí eu vejo aquela pessoa que ela é bonita, ou que ela é inteligente, ou aquela coisa toda, eu fico com medo de falar com aquela pessoa. E às vezes aquela mesma pessoa está com medo de falar com você também. Isso também acaba acontecendo, tá? Uma vez eu estava num lugar, num congresso, né, que tinham vários palestrantes e tudo mais, e tinha uma pessoa que eu falava, cara, esse cara é top, nossa, vou ver se eu consigo falar com ele, será que eu vou conseguir ter acesso ou não, né? E eu, meio timidamente, eu fui conversar lá com aquela pessoa, né? Já achando, pô, tomara que esse cara me dê 2 minutos de atenção e tudo mais, né? E quando eu chego perto dessa pessoa, essa pessoa me conhecia e era também, eu sendo fã daquela pessoa e aquela pessoa era um fã meu também, por conhecer. E ela pensava a mesma coisa. Eu não sei se eu vou falar com o Sérgio, porque esse cara deve ser um cara muito ocupado, ele não deve dar atenção para mim. Repara, eu estava com receio daquela pessoa não me dar atenção, por ela ser uma pessoa top, e aquela pessoa estava com medo de eu não dar atenção, porque ela me considera uma pessoa top. E aí a gente não estava se aproximando, mas ainda bem que eu fui lá falar, né? E a gente ficou umas 2 horas conversando, a gente trocou ideia, foi bem bacana, trocamos aprendizado, trocamos conhecimento, trocamos experiência. Tudo porque, imagina, se tivesse deixado o medo dominar, a gente não teria se conhecido. Iríamos desperdiçar uma chance extraordinária de aprendizado, de conhecimento, de novas amizades, ok? Coloque-se que você tem o teu valor também.
Pode ter pessoas top, mas você tem o teu valor também, ok? Vamos lá então. Então falou aqui, né? A outra pessoa experimenta as mesmas emoções de incerteza e receio. Se não as desvela porque têm sido obrigadas por necessidade, tá, já falei isso. Se for considerado que muitos indivíduos venceram seus medos, encontram-se formas estimulantes para a vitória sobre esse sentimento. Pesquisa na internet, casos de sucesso, casos de vitória, casos de superação. Se você seguir a mesma receita, você vai superar. Mais cedo ou mais tarde você vai superar. É líquido e certo, ok? Na solidariedade estão igualmente os estímulos para o avanço, para a autoestima, para o encorajamento em favor dos novos tentames de progresso. Então, a gente também na solidariedade, a gente vai aprendendo, vai ajudando um ao outro e vem a superação. Sempre que o medo permaneça, mais medo se acumula. Então, é uma bola de neve. Quanto mais medo eu tenho, mais ele se acumula. Então, eu preciso, joga aquele medo lá para fora e vamos embora. Vamos fazer, vamos enfrentar. Na terapia do amor em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente mais amor se tem a oferecer. Mediante também a compaixão, que é diluente do medo, o ser humano torna-se mais digno e saudável. Graças a esse sentimento que se expande à medida que se ama, o ser engrandece-se e enriquece-se de vida, envolvendo-se em paz. Então, trabalhar o sentimento do amor. Fracassos todos nós temos. Eu gosto muito da história do Steve Jobs, que ele é o criador, né, o fundador da Apple. Quanta gente não tem telefone da Apple, né, celular da Apple, enfim, é uma das maiores empresas do mundo. E o Steve Jobs, não sei se você sabe, ele criou a Apple, fundou a Apple cresceu, teve lá os seus diretores e tudo mais, e aí os diretores da Apple demitiram o Steve Jobs. Olha que coisa louca, né? Ou seja, demitiram o cara que fundou a empresa. E o Steve Jobs, ele conta que ele ficou triste, ficou chateado, Mas o que levou a ele a reagir? Ele poderia ficar, eu nunca mais vou mexer com isso, nunca mais vou trabalhar com isso, nunca mais vou desenvolver uma empresa de novo, né? Pelo medo de um trauma. Precisa justificar esse trauma? Pô, tá mais do que justificado. Mas o amor dele, o amor que ele tinha pela informática, pelos computadores, fez ele criar uma nova empresa chamada Next. E fez ele criar uma outra empresa chamada Pixar. Hoje, a Pixar é a indústria de animação. Você provavelmente já viu algum desenho animado da Pixar, que mostra até um abajur, com a carinha assim, aquele abajur olhando para a pessoa. Você já deve ter visto algum filme da Pixar. E ele fazendo a Next começou a crescer tanto que a Apple comprou a Next e falou, Steve, já vem cá, porque senão tu vai ficar maior do que a gente. E ele voltou para a Apple. Olha só, o sentimento do amor é o que supera. Tá certo? Volto a falar aqui, estou botando aqui o QR Code e o link www.terapiadareencarnação.com.br. Entra lá, marca uma primeira sessão online, gratuita, sem compromisso, em qualquer lugar do mundo que você esteja. O terapeuta vai marcar uma primeira sessão online contigo. Você está percebendo? Terapia da reencarnação não é terapia de vidas passadas e regressão à memória. É você enxergar os fatos e as situações dentro dessa ótica que a gente está estudando, que a gente está analisando aqui. Faça, marque, eu tenho certeza que você vai gostar. Estou botando também meu WhatsApp, o do Brasil, tá? 21 99 247 5631. Repetindo, 21 99 247 5631. Para que eu estou botando esse WhatsApp? Se você pensa em se tornar um terapeuta da reencarnação, nós temos turmas online, vagas limitadas. Manda um zap para mim para maiores informações. Também em qualquer lugar do mundo que você esteja, você pode fazer esse curso. Tá certo? Semana que vem, já falei para se inscrever no canal, dá o like, comenta. Semana que vem falaremos sobre ressentimentos. Olha aí um outro conflito, né, que a gente tem, o do ressentimento. Semana que vem a gente começa a falar sobre isso. Ressentimentos, tá? E todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Segunda-feira, terapia da reencarnação. Mas todo dia tem vídeo novo por aqui. Combinado então? Sendo assim, fique com Deus, tá? Muita luz e até amanhã com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau!